Bora, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre como retomar o controle da sua vida apenas olhando para a sua história. Bora? A gente sabe que a vida é repleta de lições, né? Repleta de aprendizados, né? Isso é fato, né? Isso aí não tem como contestar. Então, assim, alguns anos atrás, quando eu estava passando por uma grande dificuldade financeira, como eu nunca havia passado antes, naquele nível, e eu não sabia como sair daquela situação, eu achava que aquilo ali era o fim do mundo, não tinha como sair daquela situação financeira que eu estava, cheia de dívidas, cartão de crédito, empréstimos. E certa vez me ocorreu, né, veio uma intuição para mim, como se fosse uma vozinha falando para mim, dizendo para eu olhar para trás. Olha para sua história. Lá atrás, Simone, quando você não tinha problemas financeiros, como é que você agia? Como é que você se comportava? Como é que você pensava naquela época? E aquilo ali para mim foi o começo da volta por cima. Porque realmente lá atrás, alguns anos atrás, daquele momento, eu passava por apertos financeiros, tinha meses que eu vivia mais apertos e meses mais tranquilos, mas eu conseguia recuperar, eu conseguia sair da situação que eu me encontrava. Mas naquele momento da minha vida eu não via nenhuma solução, não via solução. Eu vivia doente, eu chorava o tempo todo, para mim era o fim, né? E eu queria entender por que eu tinha chegado naquela situação. Foi aí que, durante um banho, me veio essa inspiração e eu comecei a olhar, a observar lá atrás. Como é que eu pensava, né? Isso se chama, na PNL, que é Programação Neurolinguística, como modelagem. A modelagem nada mais é do que você achar um modelo, um padrão, uma pessoa, né, um modelo, um padrão de uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, né, e você fazer como aquela pessoa fez, né, modelar, usar como modelo. Veja bem, modelar não é copiar, tá? Modelagem é você entender quais foram os padrões mentais e comportamentais que levaram aquela pessoa a chegar onde ela está. E quais foram as estratégias que ela usou, né? Isso é modelar. E no meu caso, eu modelei a mim mesma, porque lá atrás eu não tinha problemas financeiros. Ou melhor, quando eu tinha problemas financeiros, eu rapidamente saía. E aí eu comecei a entender, a voltar, tá? Não é uma coisa simples, não é uma coisa que acontece assim, de uma hora para outra. É você realmente refletir durante um tempo, alguns dias, sobre algumas situações, você olhar o seu passado, né, e olhar como você agiu, o que você fez. E eu comecei a entender que lá atrás, quando eu tive essas situações financeiras desagradáveis, eu não me preocupava, nem um pouco, porque eu sabia que eu iria sair dali. Sabe, eu não entrava em desespero, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora, como é que eu vou conseguir pagar essas contas? Não, eu simplesmente sabia que eu ia conseguir sair daquela situação e realmente saía, sabe? Então assim, eu comecei a entender que os padrões mentais que estavam predominando na minha mente naquele momento de depressão financeira eram completamente diferentes dos padrões mentais que dominavam a minha mente, que dominaram a minha mente quando eu vivia em paz com a minha carteira. Então eu comecei a fazer esses exercícios, né? Comecei a retomar a minha vida, comecei a me reencontrar, a encontrar as respostas que eu precisava para sair daquela situação, né? Então como é que eu fiz? Eu fui relembrando como é que era o meu estilo de pensamento, como eu me comportava. Então eu entendi que todo mês eu fazia uma planilha de gastos, eu tinha uma planilha de gastos e
por algum motivo eu abandonei isso, eu não fazia mais, eu simplesmente passava o cartão de crédito e tá tudo bem. E esse padrão mental também que eu entendia que ia se resolver. De alguma maneira as coisas iam se resolver. E queira você acreditar ou não, várias vezes apareceu dinheiro na minha conta inesperado, que eu não sei até hoje de onde veio esse dinheiro e que salvou em várias situações o meu mês. Então eu entendo que é o seguinte, a conclusão que eu chego é a seguinte, que nós não devemos nos preocupar, nos desesperar, achar que é o fim do mundo, achar que acabou, que não tem jeito pra gente. Vamos olhar para nossa história. Vamos lembrar as vezes que a gente conseguiu uma situação boa, uma vitória. O que a gente fez para chegar naquela vitória? Quais foram os comportamentos que a gente teve? E não só os comportamentos, porque mais importante do que os comportamentos, quais eram os padrões mentais que você tinha a respeito daquela situação? Tenta agora retomar isso para sua vida, porque de alguma forma você se perdeu. Então você retomando esse tipo de padrão mental, automaticamente os seus pensamentos vão gerar comportamentos que vão gerar hábitos que vão te fazer chegar onde você quer chegar. Ou seja, sair dessa situação ruim. No caso aqui a gente está falando financeira. Mas isso serve para qualquer situação problemática da sua vida. Olha para trás e vê como você saiu outras vezes dessa situação. E se você nunca passou por uma situação dessa antes e é a primeira vez, busque modelos. Busque modelar alguém que já passou por essa situação que você está vivendo e conseguiu sair. Observe principalmente as crenças que aquela pessoa tinha a respeito daquele assunto e que ajudaram ela a sair dali. Porque as crenças, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente tem como certo na nossa mente, aquilo se realiza automaticamente. Já está no subconsciente. E o subconsciente ele é responsável pelas ações e atitudes e comportamentos automáticos que nós temos a respeito de tudo na nossa vida. Os padrões que a gente desenvolve, a realidade que a gente cria, tem a ver com essas crenças que a gente tem na cabeça. Então, se a gente crê que o dinheiro é difícil, é muito complicado, que é normal viver em dívida, que é normal parcelar qualquer compra em 10 vezes sem juros, é isso que a gente vai ter da vida. É assim que a gente vai se comportar, é assim que a gente vai enxergar o mundo e o mundo vai trazer mais disso pra gente. Então, quando a gente enxerga o oposto, que dinheiro é fácil, que dinheiro vem, que dinheiro você tem que aprender a lidar com ele e ele vem automaticamente, entendeu? Você pode colocar a crença que você quiser na sua cabeça, porque quando ela passa pro seu subconsciente, é aquilo que você vai ver no mundo e é aquela realidade que você vai ter. Como aconteceu comigo lá atrás, quando apareceu dinheiro na minha conta. Gente, isso não é brincadeira. Aconteceu mais de uma vez. Surgiu dinheiro, e dinheiro alto na minha conta, e eu não saber até hoje de onde veio esse dinheiro. Então, quais as crenças que você tem na sua cabeça com relação ao seu dinheiro hoje? Quais as crenças que você tem na sua cabeça em relação à vida hoje? Em relação a essa situação difícil que você está vivendo hoje? Você já superou essa situação lá atrás? Então, olhe para trás e reflita minuciosamente sobre cada uma das suas atitudes lá atrás e reproduza agora. Porque eu tenho certeza absoluta, por experiência própria, que você pode e vai sair dessa situação que você está vivendo, desde que você mude as suas crenças, mude as suas atitudes e os seus comportamentos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, curte aí, compartilha com quem precisa ouvir, para quem precisa despertar dessa situação difícil que ela está vivendo, e coloca aí nos comentários, compartilha comigo se você tem alguma situação na sua história que você viveu e superou.
e quais foram os padrões mentais que você tinha naquela época. Comenta aí e até o próximo vídeo.